Graça e paz, irmãos, bom dia. É bom estar com vocês. É bom estar aqui em cima, depois de um longo tempo. E hoje nós queremos falar sobre ser igreja, é exalar o bom perfume de Cristo. Quando se fala em perfume, a gente tem seus gostos. Porque um dos presentes difíceis que dá para alguém é um perfume, né? Porque cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua preferência, e cada perfume é único. E eu quero ler para vocês, então, a guisa de introdução, o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 ao 17. Eu vou ler aqui então. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali, e fui à Macedônia para procurá-lo. Essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele trabalha mais a defesa dele em prol do Evangelho, ele defende mais o apostolado dele, porque ele é muito atacado por falsos mestres. Na primeira carta ele escreve uma série de orientações à igreja, nós vimos já recentemente, comida, bebida, gosto disso, daquilo, que escandaliza teu irmão, não escandaliza. Agora, nessa segunda carta, é uma carta enviada com um propósito muito claro de dizer que ele é um apóstolo, que ele foi e é um escolhido do Senhor Jesus para esse ministério de apostolado. Então, havia uma tensão entre o apóstolo e aqueles falsos mestres que andavam lá pregando alguma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que o Senhor Jesus revelou a Paulo e aos apóstolos. Então, a razão dele se abrir, ele começa contando das suas aflições, ele conta do espinho da carne, ele conta de naufrágio, ele conta a respeito de visões que ele teve, que subiu até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, inexplicáveis. Ele começa a credenciar e a criar uma credibilidade diante da igreja de Corinto, que estava atacando o próprio apóstolo. Então, depois de ser acusado, e uma das acusações graves, né, como um homem inconstante, tá, sem palavra, ele estava sendo acusado. Agora está sendo acusado também de ser um apóstolo sem credencial, e as acusações atingem, portanto, o caráter e a apostolicidade do seu ministério. Estava em xeque o seu ministério e o amor que ele sentia pela igreja de Corinto. É um amor muito grande. Ele começa lá no capítulo 2, no 1, já falando que eu escrevo a vocês com muitas lágrimas, com muita saudade, com muita dor, porque ele de fato amava esse povo. Eu coloquei, você pode colocar ali depois aquela gravura que achei interessante a gente trazer, daqui a pouco eles colocam aí. Então, Paulo tinha ido a Troade, né? E lá ele ia para pregar o Evangelho a Troade, aos pessoal, né? Que hoje seria a Turquia. Ele teve lá um período e ele foi para anunciar Jesus àquelas pessoas. Porém, à noite, ele teve uma visão de um homem
da Macedônia que lhe suplicava. Isso, não está bem definida a imagem, mas dá para ter uma ideia. Então, ele de noite tem uma visão de que um homem na Macedônia clamava para que ele viesse à Macedônia anunciar o Evangelho. Para que ele fosse, então, através de súplicas, esse homem pedia e dizia: venha para a Macedônia e ajuda-nos. Aí, então, decidimos, segundo Paulo, partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. E nada é por acaso. A Macedônia foi a porta de entrada do Evangelho na Europa. Se Paulo não tivesse ido, se Paulo não tivesse obedecido, provavelmente nós talvez não teríamos, já naquela época, o Evangelho entrando na Europa como um todo, que depois se tornou um berço de missionários, que enviou missionários para o mundo todo, e hoje vive uma triste realidade das igrejas tradicionais. Muitas delas se transformaram em algum outro centro de festividade, de eventos, e assim a igreja tem morrido aos poucos naquela que criou muitos missionários e enviou para o mundo. Então, mesmo diante de uma porta aberta para o Evangelho, Paulo ausentou-se de Troade, foi para a Macedônia porque ele queria encontrar-se com o seu amigo Tito. Por quê? Porque Paulo havia enviado Tito até Corinto para saber como é que estava o clima. Como é que estava o clima em Corinto, porque após a primeira carta surgiram muitas reações e Paulo queria medir essa febre, ele queria saber como é que os irmãos estavam, se os irmãos estavam aceitando, se os irmãos estavam congregando de verdade, se os irmãos estavam firmes na fé. Mas a intenção dele era primeiro encontrar Tito em Troade. Deu tudo errado. Tito não conseguiu chegar em Troade. Lá ele também não prega, tem uma visão, vai para um outro lugar, vai para a Macedônia, faz a entrada do Evangelho dentro da Europa, mas Paulo ausentou-se de Troade por não ter encontrado, como já falei, Tito com notícias sobre Coríntios. O Paulo estava muito ansioso, o apóstolo Paulo, ele estava querendo saber se a visita de Tito tinha logrado êxito, se Tito tinha sido bem tratado, se Tito tinha sido bem cuidado, se as pessoas estavam agora falando bem do apóstolo, que tanto os amava. E essa inquietação no coração dele, né, fez com que, ao não encontrar Tito, em Troade, e logo em seguida uma visão que Deus chama, que alguém chama ele para Macedônia, ele vai para onde Deus o mandou. Porém, Deus consolou Paulo quando trouxe notícias boas. Tito trouxe notícias boas, disse: olha, fui bem recebido, o pessoal lá gosta da gente, e tal, e tal, e Paulo se confortou com aquilo. Portanto, queridos, o que a gente pode aprender desses pequenos intervalos de textos bíblicos, né? É que quem abre as portas para o Evangelho é Deus. Nós podemos fazer uma programação de abrirmos portas para o Evangelho num bairro tal, no outro, numa cidade, numa casa, num país, mas é Deus quem abre as portas do Evangelho. Está lá em 2 Coríntios 2, 12b. É Deus quem abre os corações para o Evangelho. Pregadores pregam, ouvintes ouvem, mas o efeito da palavra falada depende do Espírito Santo para conduzir as pessoas à esfera
no ambiente onde o Senhor opera a fé. Então, volto a repetir, quem abre as portas é o Evangelho, quem abre os corações é o Senhor Jesus, quem abre as portas do Evangelho é Deus, quem abre os corações é Deus. Os pregadores vão e falam, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Portanto, a obra de evangelização do mundo não é uma obra que Deus simplesmente disse o seguinte: olha, agora mandei meu filho, morreu por vocês todos, todo mundo que aceitar está salvo, está tudo bem, agora vou recolher meu filho, estou com saudade dele, quero ele na minha casa, e vou mandar o Espírito Santo aí para dar uma ajudinha para vocês, para ver se vocês conseguem terminar aquilo que o meu filho começou. Não, Deus não se ausentou da igreja. Ele manda o Espírito Santo para que o Espírito Santo, então, venha fazer esse trabalho de convencimento. Quantas vezes você está evangelizando uma pessoa, especialmente em casos de marido e mulher, ou em namorados, enfim. Você está ali orando e orando e orando, e é isso que você tem que fazer. Mas você quer que aquela cabeça mude. Você quer que aquela pessoa mude. Você quer ver transformação na vida dela. Querido, nós não temos poder de mudar ninguém. Só o Espírito Santo é que faz a transformação, a regeneração da nossa vida espiritual. Então, Deus já sabia disso, Deus envia o Espírito e nos comissiona a irmos juntamente com o Espírito fazer essa obra de evangelização por todos os lugares, a começar em Samaria, Judéia, assim até os confins da terra. Aí quando Paulo vê a Tito, ele diz assim, no capítulo 14, mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda a terra, por todos os lugares, por todas as partes. O que nós fazemos no nosso dia a dia? Quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós fizemos alguma obra que aponta para Jesus Cristo, nós estamos levando o quê? O conhecimento daquele que morreu por nós. Se nós não fizermos nada, nós também não conseguimos levar conhecimento às pessoas. E as pessoas vão ficar ignorantes porque não sabem, não conhecem sobre quem nós estamos pregando e vivendo dia após dia. Tem um dos estudiosos da palavra, a gente faz várias consultas, para poder trazer um pouco da historicidade, do ambiente em que essas coisas aconteceram, no momento da escrita dessas cartas. Ray Stedman, ele diz o seguinte, que uma marca inconfundível do cristianismo radical, é uma vida cheia de gratidão, mesmo em meio a provações e dificuldades. É uma espécie de otimismo indestrutível. Nós temos em nós um otimismo que nada pode destruir ou destruí-lo. Quem nos separará do amor de Cristo? Não é isso que a palavra diz? Serão tribulações, serão fome, serão misérias, serão isso. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, ele diz, de todos os lados, o apóstolo Paulo, de todos os lados nós somos pressionados por aflições, somos
esmagados, somos pressionados por aflições, mas não somos esmagados, ficamos perplexos, mas não ficamos desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Aí a gente vê esse homem que era um destruidor de vidas, destruidor da igreja, e enxerga em Jesus Cristo algo indestrutível. E nós vamos entender o porquê ele vai falando essas coisas nesse texto. A gente pode ver isso em toda a Bíblia, desde os grandes homens e mulheres de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José no Egito, Davi, o próprio Filho de Deus, é pregado na cruz, é tentado destruí-lo, pessoas que botaram fogo em Bíblias, etc., etc., e o Evangelho é indestrutível. Porque o Evangelho é o conhecimento de Deus, é as boas novas, é a salvação. Se você destrói o Evangelho, você não tem mais salvação. Você não tem mais o Salvador, que é único. O sacerdote que de uma vez por todas adentra no Santo dos Santos e faz o sacrifício por ele e por todos nós. O sofrimento, meus queridos, a gente está num momento que é só vitória, né? Às vezes chega algum irmão e diz assim para mim: e aí, irmão, só vitória? Não. Tem umas tropeçadas também. Tem umas derrotadas também no caminho. Eu tenho que saber me levantar. Então, podemos ver que toda a Bíblia fala desses grandes homens que passaram por grandes situações, e em quaisquer circunstâncias, o cristão, meus queridos, em qualquer, não importa o que você está vivendo hoje, não importa o que você está vivendo agora, tá? Em qualquer circunstância, o cristão pode erguer-se das cinzas e exclamar: graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente. Não depende da minha situação emocional, não depende da minha situação física, da minha saúde, da minha boa vontade. A verdade é que Deus sempre conduz seus filhos triunfantemente. E essa palavra triunfante, ela é muito carregada de simbolismo. Mas eu estava falando da ideia de que igreja é só vitória. E é vitória. Mas não é vitória só aqui. O sofrimento, meus queridos, é uma coisa que ninguém gosta. Mas anote isso no seu coração. O sofrimento é o método pedagógico de Deus para nos ensinar verdades espirituais. E eu vou repetir. O sofrimento é o método pedagógico de Deus para nos ensinar verdades espirituais, que sem esses sofrimentos, o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso eu, nunca se quebraria se não fosse usar Deus, muitas vezes, esse método de nos fazer sofrer. Agora, então quer dizer que Deus é um masoquista, que nós todos temos que sofrer, que nós temos que andar o dia inteiro com a cabeça baixa? Não, Paulo diz: vocês vão andar triunfantemente, independente de dores e de sofrimentos. Paulo e Silas estavam presos em Filipos, tinham sido açoitados em praça pública, tinham sido jogados no cárcere, no interior,
no interior de um cárcere, com os pés acorrentados, com as mãos atadas. O futuro parecia incerto, não havia ninguém que pudesse interceder por eles. E à meia-noite, em vez de estarem murmurando contra Deus, ou gemendo de dor, estavam orando e cantando louvores a Deus. Por quê? Porque o triunfo deles não é aqui. Nós passamos em triunfo, mas por grandes dificuldades, mas um dia triunfaremos para sempre com Ele. Amém? Eu estava falando na nossa célula essa semana, que o pastor pregou na outra semana, a semana anterior, sobre o Espírito Santo, né, que a gente vai de um extremo para o outro. E num lugar é aleluia, glória a Deus, todo mundo pulando e tal, correndo, e nós mais estátuas, né, quietinho, ninguém consegue. Se eu disser um aleluia, assim, vão pensar que eu sou pentecostal, não sei o quê. Então a gente engole um aleluia, né? E, gente, não é para ficar ninguém berrando, mas a gente precisa também expressar a nossa gratidão ao Senhor e a irmãos, porque aqui é a igreja, é a grande congregação dos crentes, dos filhos de Deus. Certo? Então, não se constrange, mas também não precisa sair berrando agora, né? Deixa aos pouquinhos, vai trabalhando isso no teu coração, para que seja algo sincero, algo que seja realmente vindo do Senhor e não de ninguém mais. As orações, os louvores, enchem aquela prisão, e aí, lá pelas tantas, Deus manda um terremoto. Esse terremoto abre as prisões. Esse terremoto liberta os cativos, quebra as algemas. O carcereiro olha para aquilo tudo, vê aquela situação de aparentemente fracasso e de morte para ele, que estava sob seus cuidados, aqueles prisioneiros. Ele acaba transformando aquele cenário, Deus acaba transformando aquele cenário num cenário glorioso, porque até esse carcereiro é convertido, se volta para o Senhor. Então, queridos, nós somos vitoriosos, preste atenção nisso, nós somos vitoriosos, apesar das circunstâncias adversas. É Ele, é Deus quem trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E nós precisamos acreditar que todas as coisas são todas as coisas. As boas, as ruins, as terríveis, as adversas, todas são métodos que Deus usa para nos ensinar. Então, em Cristo Jesus não existe sorte, não existe acaso, não existe coincidência, não existe determinismo. Em Cristo Jesus existe a certeza de que nós vamos triunfar. Agora está passando a Jogos Olímpicos em Paris, e lá tem o Arco do Triunfo, que é da época de Napoleão. Porque eu vou contar essa história que vocês estão vendo aqui, para ver o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele estava escrevendo essa carta a respeito das coisas que já ouvimos. Então, para sermos conduzidos em triunfo, o que significa isso? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a vida não é uma descida vertiginosa, ladeira abaixo, mas a vida é uma escalada de fé em fé, e de glória em glória, e de vitória em vitória, e de quedas e de levantadas, e de problemas e de soluções. Enquanto nesse mundo é assim e será assim, e sempre foi assim.
A gente pensa no Éden. Ai, que maravilha, eu tenho saudade do Éden, nunca estive lá. Mas é o meu sonho chegar. Agora, percebam a maldade do coração humano. A primeira família do Éden, um irmão mata o outro. Isso que é mais violência que isso? Então hoje nós estamos cercados de violência, cada vez mais a violência aumenta, cada vez mais ela aumenta, mas ela sempre existiu. Só que hoje ela é mais propagada e o mal cresce cada vez mais. Então, entre os estudiosos, é quase unânime que Paulo tinha em mente, quando ele estava falando do triunfo, um cortejo triunfal tipicamente romano. Ou seja, sempre que um general romano regressava à capital após uma campanha vitoriosa, e campanha vitoriosa era ter matado no mínimo 5.000 opositores. Então ele voltava de forma triunfal, né, numa campanha vitoriosa, e aí ele recebia então uma celebração por parte do Senado, armava-se uma grande procissão pelas ruas de Roma, em que exibiam os cativos prisioneiros na batalha e os despojos. Aquele carinha ali com o ramo é o general. Então havia uma grande procissão. Não era assim, vencemos uma batalha. Não. As batalhas triunfais tinham essa característica. As grandes batalhas tinham essa característica. Mas aí o texto vai nos dizer, mistura em tudo isso aí, que nós somos o bom perfume de Cristo. Confesso para vocês que algumas vezes eu li que nós somos o bom perfume de Cristo, mas não entendi exatamente o que significava isso. Se alguém tiver o dom de servir e puder me trazer um pouquinho de água. Tem o cara que tem o dom de servir e tem o outro que tem que ser servido, né? Para que o dom dele se aperfeiçoe, eu recebo a água. Entende? Então, isso é o exercício de todos os dons. Claro, eu estou falando de maneira jocosa. No capítulo 14 a 16, diz assim: agora, por meu intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos. Obrigado, Elton. Esse aroma, ele é percebido de forma diferente para os que estão sendo salvos. Nós somos o perfume de vida. E quem está à altura, né, dessa tarefa? Somente aqueles que têm Jesus, e estes têm e são o perfume de Jesus Cristo. Então, para os que se salvam, nós somos perfume de vida para a vida, mas para os que se perdem, a Bíblia diz, somos cheiro de morte para a morte. Voltemos à ideia original do triunfo, do cortejo. Eu vou narrar para vocês aqui algumas colocações históricas a respeito disso, que diz o seguinte: a carruagem em que ia o general, o vencedor, era precedida de pessoas que carregavam, então, na frente da carruagem, pessoas carregavam grinaldas de flores e vasilhas com incenso perfumado. Estes eram os prisioneiros que iriam retornar à sua terra.
agora conquistada por Roma, a fim de governá-la sob a direção do Império Romano. O Império Romano tinha uma característica de ir, invadir, tomar e deixar o povo lá. Deixa eles viverem lá, nós colocamos os comandantes que supervisionam para que não haja rebeldia e nós deixamos eles lá trabalhando e vamos cobrar impostos. É muito mais inteligente do que enfiar todo mundo numa gaiola e ninguém vai pagar imposto nenhum para o governo. Então, esse negócio de pagar imposto é do tempo de Jesus e muito antes ainda, tá? Diz o seguinte, após a carruagem, então antes vinham aqueles oferecendo flores, guirnaldas, queimando incenso, e vinha aquele povo que foi capturado, mas era um povo de qualidade, pessoas que tinham qualidade de organização, de gestão, de administração, que poderiam e que ganharam de alguma forma a confiança romana para poder voltar então para suas terras e lá então com domínio, com poder, com autoridade vinda de Roma. Então, para esses, aquele cheiro aromático, aquilo cheirava vida para vida, porque eu não vou morrer, eu não fui condenado, eu vou poder voltar, eu vou poder viver com o meu povo, eu vou poder ter uma posição diferente, privilegiada junto ao meu povo. Isso é os que iam na frente. Após a carruagem, vinham os prisioneiros arrastando pesadas correntes nos pés, nas mãos. Esses deveriam ser executados, pois os romanos criam que não poderiam confiar neles. Então, quando o cortejo passava entre as multidões, que soltava brados de triunfo, aquele incenso e as flores perfumadas eram para o primeiro grupo um aroma de vida para a vida, mas para aquele grupo que vinha lá atrás, era cheiro de morte para a morte, porque eles sabiam que iam para a morte. Eu gosto muito de flores. Tem um pé de rosa lá em casa que eu plantei e que o maior inimigo é a formiga. A formiga adora rosas, sabe? A folha, principalmente. E se você cheira uma rosa, é algo muito, muito gostoso. Agora, aquilo tem cheiro de vida para a vida quando eu vou lá. Agora, quando eu vou num velório, e aquela quantidade de flores, aquilo cheira a morte para a morte. Para mim. A gente sabe que é uma demonstração de amor, de compaixão, das pessoas que amam, da empresa, enfim. Todo mundo manda flores porque é o que você pode mandar de melhor. Mas naquele momento, aquela flor não tem o mesmo perfume. Para mim. Talvez para você tenha. Né? Então eu tenho um pouco de dificuldade para lidar com isso. Tem um outro autor chamado Colin Kruse. Diz que Paulo representava a si mesmo nesse texto como um dos soldados do general vitorioso, partilhando da glória e do seu triunfo. E aí que Paulo começa a falar sobre nós andarmos vitoriosamente, triunfantemente. Precisamos considerar, em primeiro lugar, é Deus quem nos conduz em triunfo. A vitória vem de Deus, não construímos o caminho do sucesso, ele é aberto por Deus, não são nossas estratégias, não são nossos esforços que nos levam a triunfar, mas é Deus quem nos toma pela mão e nos conduz vitoriosamente. O poder não vem do homem, o poder vem de Deus, irmãos. A força não vem de dentro, a força vem do alto. A questão não é a autoajuda, mas é a ajuda de Deus que nós precisamos.
para nós cruzarmos e chegarmos no arco do triunfo, vitoriosos, porque o nosso general é Cristo. E o triunfo tem que ser algo que é constante. O apóstolo diz, Paulo diz o seguinte, que Deus sempre nos conduz em triunfo. Mas como que isso pode ser verdade? Ele mesmo foi preso, foi açoitado, sofreu naufrágio várias vezes. Como é que ele tem essa coragem de dizer que Deus sempre nos conduz em triunfo? Essa vitória para Paulo e para nós é uma vitória constante, ela não é passageira. É triunfo de alegria, é triunfo no choro, é triunfo na saúde, é triunfo na doença, é triunfo na prosperidade, é triunfo nas adversidades, nas aprovações, nas rejeições. Deus nos conduz em triunfo, mesmo quando nossos planos são frustrados. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Então é como que a gente andasse com os pés na terra, mas com a nossa cabeça chegando, triunfando aqui e na eternidade para sempre. Por que nós podemos então afirmar que já no presente século somos conduzidos triunfantemente, como diz o apóstolo Paulo? Sabe por quê? Porque nós já sabemos quem ganhou a guerra. Amém? Nós já sabemos quem é o general. Nós já sabemos a nossa posição de estarmos na frente triunfantemente e o nosso general recebendo as suas coroas, recebendo toda a sua recompensa. E isso acontece aqui na terra, rumo ao céu, na nossa caminhada isso acontece. Nós vamos caminhando e isso vai acontecendo. Por isso, irmãos, quando você estiver em dificuldade, tente tirar os olhos da dificuldade, tente colocar os seus olhos na palavra, na esperança, naquilo que me traz esperança, como diz o profeta. Porque se a gente colocar os olhos só naquilo que é ruim, só naquilo que vai mal, gente, assistir jornal, assistir televisão, eu assisto alguns jornais por obrigação de trabalho, mas é assistir, não é curtir. Tem gente que adora um Cidade Alerta. E a pessoa vai envelhecendo, e quanto mais ela fica mais velha, né? Velha seria um termo ruim, mais idosa. Velha é coisa que a gente joga fora, né? Está velho, joga fora. Então, mais somos atraídos, porque temos mais tempo, para esse tipo de coisa. Chega uma hora que você tem medo até de sair de casa. Quem mora no Rio de Janeiro sabe como é que é. Se eu penso em Rio de Janeiro, eu vou pensar que vão roubar meu celular, vão roubar meu relógio, vão roubar... Como se todos que vão lá, se todos que estão lá, são roubados o dia inteiro. A grande maioria, mas nem todos. E nem todos os dias. Né? Então, nós já sabemos a vitória. Nós já sabemos quem ganhou. Por isso Paulo diz, andem triunfantemente, porque vocês já são cidadãos que estão à frente dessa carruagem, vocês já são cidadãos triunfantes. Só espera mais um pouco, continua crendo. Isso não quer dizer que tudo o que planejamos tem resultado certo, nem sempre o que planejamos prospera. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito de Deus
impediu ele e conduziu ele para Macedônia. Paulo queria ir a Roma para compartilhar com eles algum dom espiritual, mas Paulo chegou à capital romana preso, algemado. Não é só os nossos planos que... Os planos que dão certo são os planos de Deus. E esses estão escritos, e nada vai removê-los. E lá em Roma, a sua prisão motivou ele a pregar, né, aos soldados, à guarda pretoriana. Lá ele escreveu cartas para Filipos, até que ele entende o que Jó entendeu lá no capítulo 42. Depois de tanto discutir, dialogar com Deus, falar, vocês já perceberam que de todas as perguntas que Jó fez, Deus não respondeu nenhuma. Só no final ele disse assim: quem é que colocou os céus, o fundamento, os firmamentos? Quem é que disse para o mar o seu limite? Quem é que ordenou ao vento? Quem é que isso? Quem é que aquilo? E isso fazia com que Jonas ia sendo cada vez menor. Deus não precisou dar uma resposta ao questionamento dele. Deus respondeu aquilo que ele é. E aí, então, o nosso querido Jó diz que os planos de Deus jamais serão frustrados. Para terminar, nós temos um impacto, as nossas vidas têm impacto na vida de outras pessoas. O texto diz: e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Quando pregamos o Evangelho, espalhamos a fragrância do conhecimento de Deus. Do conhecimento de Deus vem pela pregação do Evangelho. E a Bíblia diz que o pregador, nós que anunciamos, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós, eu, você, nós, igreja, nós somos o bom perfume de Cristo, de vida para aqueles que têm vida, mas de morte para aqueles que não têm a vida. Por isso que a gente é rejeitado muitas vezes. Por isso que a gente cheira mal em certos lugares, mesmo tomando banho e usando perfume. Você constrange ambientes. Quando alguém fala um palavrão no seu trabalho, sabe que você é crente, ele, opa, desculpa aí. Certo? Isso acontece conosco. O bom perfume de Jesus Cristo. Nós não somos um perfuminho qualquer, gente. Não se troque por um perfume do mais barato que existe. O seu perfume é muito mais precioso. Não se compara a cheiro, se compara a vida. E tem um escritor aqui que diz 3 coisas sobre o bom perfume. Achei interessante. O bom perfume, em primeiro lugar, ele é precioso. Ele é feito das melhores essências, portanto, ele é muito valioso. Por isso nós somos muito valiosos. Por isso nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, esse perfume é um perfume caro, geralmente. Não precisava. Mas quem usa as melhores essências com a maior pureza vai obter o melhor perfume. Em segundo lugar, o bom perfume influencia sem alardear. O bom perfume não grita. O bom perfume, ele penetra. Ele não fala. O bom perfume não fala. O bom perfume se impõe. Quando ele chega, algo acontece. Estou trazendo vida para a vida. Estou trazendo
ao constrangimento, à tomada de decisão, pessoas que ainda não conhecem esse bom perfume. Em terceiro lugar, o bom perfume não consegue se ocultar. O perfume existe para ser espalhado. O bom perfume atrai pessoas, ele é envolvente, ele torna o ambiente agradável. Né? Não tem aqueles queimadores que você bota em casa para dar aquele cheirinho agradável. Como é o nome daquilo? Aromatizador. Né? É gostoso você entrar num escritório, num ambiente todo aromatizado e tal. É muito gostoso. Deixa um clima bom. Queridos, a integridade do apóstolo Paulo, que estava sendo questionada, ele responde no versículo 17, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo denuncia os falsos apóstolos que estavam entrando na igreja de Corinto, pregando um falso evangelho, um falso comissionamento, uma falsa motivação. Esses eram os falsos. Esses eram os falsos apóstolos, fraudulentos, mercadantes da religião. Eles não tinham compromisso com Deus, com a sua palavra, nem com o povo. Eles viviam apenas para o lucro. Gente, isso é trazer a palavra para os nossos dias. Ou você pensa que isso não acontece? Claro que você sabe que isso acontece. E está cheio. E Paulo falava sobre eles. Aqui o autor de um comentário bíblico bem conhecido, o pastor Hernanes Dias Lopes, ele faz uma colocação bem interessante. Ele diz assim, que eles faziam da religião um instrumento para se abastar. Olha os dias de hoje. Eles faziam da igreja uma empresa. Eles faziam do evangelho um produto. Eles faziam do púlpito um balcão de vendas. Eles faziam dos crentes consumidores. Quero concluir com uma história que eu não achei o autor. Quem menciona também diz que não conhece, mas é uma história interessante. É bem rápido. Havia um homem muito rico, amante da arte, que havia investido toda a sua fortuna em quadros famosos dos mais excelentes pintores da Europa. Seu único filho em viagem caiu ferido num campo de batalha. Seu amigo mais achegado assistiu-lhe na hora da morte, dando-lhe consolo nos últimos suspiros de vida. Depois enviou ao seu pai um quadro que ele mesmo pintara do rosto do filho amado, no momento da sua morte. O pai colocou o quadro numa bela moldura e dependurou entre os quadros mais seletos, mais belos, mais caros, mais apreciados do mundo que ele tinha em sua casa. Anos depois, antes da sua morte, esse homem escreveu seu testamento e deu ordens ao seu mordomo para fazer um leilão dos seus cobiçados quadros. O mordomo obedeceu à risca as orientações recebidas, proclamou o leilão e, na data marcada, um grupo seleto de refinados gostos artísticos se reuniu para comprar, então, as preciosas relíquias. Para espanto dos presentes, o primeiro quadro a ser leiloado foi o quadro do filho. Não havia nele nenhum toque artístico, não despertou interesse em ninguém, em nenhum dos compradores. Depois de uma longa insistência,
Um comprador pagou o preço exigido pelo quadro e imediatamente o mordomo comunicou o encerramento do leilão. A calar, a reação dos convidados foi imediata. Estavam inconformados, mas o mordomo os fez calar quando leu o testamento do seu senhor. E aqui ele termina. Estava escrito no testamento: aquele que comprar o quadro do meu filho é dono de todos os demais quadros, pois quem tem o filho tem tudo. Quem não tem o filho não tem nada. Vamos nos levantar? Queria encerrar esse culto com uma oração. O pastor Jacques deve estar chegando hoje à tarde, ele estava na Assembleia da Convenção Batista, lá em São Miguel do Oeste. Vamos orar também por ele, pela viagem. Pai querido, obrigado pela tua palavra, porque nós só precisamos estar aos pés da palavra. Tudo que o Senhor tem para revelar para nossas vidas, para o nosso futuro presente, para os tempos de bonança e tempos de dificuldades. Todo esse comportamento está escrito na tua palavra. Nos abençoe, Senhor, para que a gente seja esse bom perfume de Cristo, que a gente possa exalar essa fragrância tão gostosa, tão abençoadora, onde as pessoas se sentem à vontade na nossa frente, onde elas querem conversar, onde elas querem falar de suas dores, e nós apenas ouvindo, mas o perfume penetrando no coração, o bom perfume penetrando na alma daquela pessoa. Obrigado também pela viagem do pastor e mais alguns irmãos que foram com eles. Com ele esteja guardando agora, Senhor, cada um na viagem de volta, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo, uma boa semana, que Deus os abençoe. Amém?